Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Amém, meus amados. A paz do Senhor. Desde já eu desejo uma ótima tarde para todos vocês. Nós estamos dando início a mais um programa Vida na Palavra, amém? Um momento para a gente compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria começar, sou o irmão David Rodrigues, secretário da Igreja Verbo da Vida. A nossa igreja se localiza ali próximo ao banheiro público, descendo ali próximo ao prédio de Geraldo de Hilda, antigo prédio de Geraldo de Hilda, certo? E eu vou começar com oração. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, amém? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por mais um programa, Senhor. Senhor, que esse momento, Senhor, que o Senhor venha guiar. Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada ouvinte, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Esse momento é um momento para a gente compartilhar da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Jesus. Em nome de Jesus nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Se você quer compartilhar, quer participar, você pode estar enviando mensagem aí nesse número que eu vou lhe passar agora, certo? O número é 99965-2804. O DDD 87, você pode estar mandando mensagem, que se você quiser pedir oração, também pode estar pedindo oração, certo? Eu vou repetir novamente o número, é 99965-2804, amém? Hoje nós estamos com a presença novamente do nosso pastor Roberto, e pastor abençoado da nossa igreja. E pode falar aí, pastor, dar as boas-vindas, dar boa tarde ao pessoal. Boa tarde, pessoal, a graça e a paz. Mais um programa aqui, Vida na Palavra. Por isso que esse programa é Vida na Palavra, porque é um programa onde a gente está aqui para meditar na Escritura, para estudarmos, para ler e compartilharmos a palavra. Dá tempo aí você também pegar a sua Bíblia. Hoje a nossa meditação ficará em cima de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Dá tempo você pegar a sua Bíblia para que você possa estudar a Bíblia junto conosco, né? Nós vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 10, e o tema é visão e provas do Senhor, aqui na minha versão bíblica, aqui, que é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Boa tarde aí para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Que o Senhor continue te abençoando e que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais. Mas, enquanto isso, a gente vai estar ouvindo um testemunho grandioso do nosso querido irmão Fabiano, lá da cidade de São Vicente, que também tem acompanhado aí o programa da rádio e também congrega na nossa igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim. Lembrando que as nossas reuniões são na quinta-feira às 7h20 e no domingo às 7 horas da noite. Quinta-feira às 19h20 e no domingo às 19 horas. Só ressaltando aqui, nessa semana, que é a semana da votação, né, da eleição, nós não vamos ter culto no domingo, será antecipado para o sábado às 19 horas. Então, o culto dessa semana será quinta às 19h20 e no sábado às 19 horas. Domingo nós vamos estar livre por causa desse tempo da eleição, esse período. E na outra semana volta ao normal. Vou pedir para o meu companheiro Eduardo liberar
o testemunho de Fabiano congrega na nossa vida, na nossa igreja, testemunho de mudança de vida. A paz de Deus, meu nome é Fabiano, eu congrego no Verbo da Vida, em Tapetim. Antes eu tinha velhas práticas mundanas, tinha vícios, eu já criei em Deus, só que eu não tinha a prática de buscar, de orar, de jejuar, de me consagrar em Cristo. Hoje, depois do Verbo da Vida, onde eu congrego, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Antes, eu não tinha uma família estruturada em Cristo. Eu era um cara só, solitário, não tinha objetivo na vida. E hoje, que eu estou no Verbo da Vida, Tapetim, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Agora eu tenho propósito, tenho muitos objetivos na vida. Agora eu sei como buscar verdadeiramente ao nosso Deus, a Jesus. Hoje eu tenho boas obras, estou crescendo, tanto espiritualmente como financeiramente, depois que eu aceitei Jesus. Porque quando a gente está sem Jesus, que a gente não tem o conhecimento na palavra, a gente sofre por falta de conhecimento. E quando a gente está na palavra, a gente tem um conhecimento melhor, a gente sabe o que fazer na vida, porque Deus nos instrui, Deus nos mostra o que fazer. E hoje eu aprendi verdadeiramente a ser um cristão de verdade, a buscar, orar, jejuar, porque em nome de Jesus eu tenho um pastor abençoado que me ensinou o propósito da vida, o verdadeiro sentido da vida. E hoje eu sei em quem sou em Cristo. Hoje sou uma nova pessoa, tenho minha família, tenho os meus filhos abençoados, um casamento bem estruturado, uma vida financeira ótima e graças a Deus, hoje eu sou um novo eu. Aprendi a viver em Cristo. A palavra muda. A palavra ela nos ensina a verdadeiramente ser alguém melhor. Porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Isso é o meu testemunho de como ser um verdadeiro cristão. A gente aprender a depender da palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, exatamente ninguém, vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. É isso. O sentido da vida é Jesus. Somente Ele para nos ensinar. É isso aí, pessoal. Isso aí foi o nosso testemunho de mudança de vida. Nosso querido irmão Fabiano, que mora lá em São Vicente. Dave vai mandar um alôzinho aí para o pessoal que está conectado aí, mandando mensagem. Amém, amém. Maria de Fátima tá conectada aqui conosco. Claudiana, a irmã Daça, irmã Bernadette, Cláudia, tá também seu Alcides, irmão Alcides conectado. Priscila também está conectada conosco. Maria Neves botou, estou conectada. Pessoal ligadinho aqui, Anderson e Paulinha também, um casal da nossa igreja abençoado também tá nos ouvindo, estão conectados. Gleisiane lá no sítio, Bruna também tá conectada. Raquel também lá no Rio de Janeiro tá nos acompanhando também. Eita glória, Márcia e Edilson lá das casinhas. Irmã Lourdinha tá nos acompanhando lá do sítio, não sei se é Cacimba de Roça, alguma coisa desse tipo. Amém. Irmã Cida, Marilena, muita gente tá acompanhando nós aqui. Um abração aí para nosso querido irmão Dimas, que está nos acompanhando aí na rádio aí, nosso querido irmão Dimas aí no sítio, aí junto com a irmã Lourdinha e Delmiro do Bar, que é Denilson. Eita glória, Laís e Terezinha, irmã Gleide, irmã Luciene e Luciano, o casal abençoado. Clarissa também tá conectado, o povo tá ouvindo. Tem que entregar o livro ainda de Clarissa, né, que ela ganhou. Eita glória, vamos entregar esse livro. Tem mais irmã Nenê, é muita gente, amém, irmãos? Cida do irmão Profeta.
do profeta Neto, e também nosso querido pastor Tiago está conectado aí, irmã Bernadette, e também a irmã Gilda aqui, que mandou até um áudio aqui dizendo que está em São Vicente aqui conectada, a irmã Gilda. Lembrando que hoje é Verbo no Lar, viu? Amém. Verbo no Lar começa às 19h20, são algumas casas localizadas aqui na nossa cidade que tem Verbo no Lar. Se você tiver interesse em participar de um Verbo no Lar, é uma reuniãozinha, uma pequena reunião lá, onde se comenta a palavra, a hora, né? Toma um café junto. Você só vai mandar mensagem nesse número aí que Dave vai repetir aí, Pronto. que ele pode estar te indicando a casa. Repete novamente o contato aí, David. 879-9965-2804. 879-9965-2804. Você pode estar mandando mensagem que eu lhe explico direitinho onde são os verbos no lar, certo? Amém. Tem também a irmã Daniele, pastor. Essa o senhor conhece. Thaís, Irmã no Luciene sítio Pé de também. Serra. Irmã Luciene, irmã Laís. Então, todo o pessoal aí está acompanhando, estão conectados aí em nome de Jesus. Mas chegou o momento agora da gente meditar na palavra do Senhor, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é a palavra do Senhor. E sem ela nós não somos nada. Se você está gostando desses estudos, dessa palavra, dessa manhã aqui, da manhã para a tarde, né? Nas terças-feiras nós temos meditado na Santa Escritura de Deus, a palavra de Deus, que ela tem um poder salvífico. Você pode tá pegando aí sua Bíblia, né? Acompanhando aí, estudando junto conosco. Lembrando, querido, que eu tenho um grupo fechado chamado Cobertura Espiritual. Esse grupo é para dar assistência às pessoas que não têm nenhuma cobertura espiritual na vida delas. Pessoas que no momento não estão congregando em nenhuma igreja, pessoas que não têm uma paternidade para estar orando por elas, trazendo a palavra, dando instrução. Se você desejar estar dentro desse grupo, é um grupo fechado, não é um grupo aberto não, que todo mundo fica mandando mensagem, é um grupo fechado, só quem manda mensagem sou eu, trazendo essa cobertura, mandando as pregações dos cultos, mandando oração, né, mandando versículo da Bíblia, né, comunicados da nossa igreja. Se você quer estar debaixo dessa cobertura, manda um oizinho aí, manda um alô, manda uma mensagem aí nesse contato aí de David, que ele vai estar passando para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 em diante. A gente vai estar meditando aqui. Deixa eu só tirar aqui esse microfone para dar uma facilitada aqui, para eu poder estar lendo junto com vocês aqui a santa palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. Pegue aí a sua Bíblia. Bom que você esteja com a sua Bíblia na mão mesmo, para poder estar acompanhando, tá certo? Pode abrir a Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 em diante. O tema aqui é visão e provas do Senhor. Mas acreditamos que quando diz prova, não porque Deus cria a prova, né? Muitas pessoas pensam até que Deus cria a prova, mas eu não acredito que Deus que prova. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: nunca diga que de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. E tentação é uma prova, né? Mas eu sei que existem situações que Deus permite. Uma permissão é diferente de acusar Deus como ele colocar, né? Por exemplo, tem pessoas que acusam Deus que coloca enfermidade. Deus colocou aquela enfermidade para glorificar o nome dele. Deus não precisa de ferramenta do mal, né, para glorificar o nome dele. Deus não criou o mal. O mal não tem mal no céu. Deus não fez o mal. O mal veio do diabo. Deus, ele criou o bem, né? Deus é bom. Tudo que é bom vem dele. Mas ele usa, às vezes, as situações que o próprio diabo cria, que é o mal, para fazer o mal. João 10:10 diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida abundante. E ele, às vezes, essa própria situação, ele usa essas próprias situações, né, como para transformar aquele mal em bênção, né, para que a pessoa seja tratada. E a gente pode ver isso aqui até na Bíblia, nessa leitura aqui que a gente vai estar lendo,
quando Paulo passa por uma situação de muita tribulação, que ele vai orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Deus tirasse aquilo da vida dele, que era considerado como um espinho na carne. Mas a resposta de Deus é que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, nós somos tendenciosos a glorificar mais ao Senhor, a se render mais ao Senhor. Porque na nossa carne existe muito orgulho. Nós somos tendenciosos a querer se exaltar. E às vezes as situações da vida, as próprias situações da vida, né, vai fazer com que a gente baixe a bola, né, e venha reconhecer a grandeza do nosso Deus. É por isso que aqui nesses versículos do início, quando Paulo começa a relatar em 2 Coríntios capítulo 12, de uma visão celestial que ele teve, ele fala até que conheço um homem, no versículo 12 ele diz assim, versículo 2, ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem é o próprio Paulo. Depois ele vai e ele mesmo se entrega que foi ele. Mas quando Paulo estava falando sobre essa revelação, sobre essa visão de ter visto, de Deus ter permitido ele ser arrebatado e ter visto até o terceiro céu, por causa dessa revelação, Paulo, nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer que para que ele não se exaltasse. Então, quem conhece o ser humano? Nós mesmos e Deus. Você se conhece. Eu queria que o pessoal só me confirmasse aí no grupo se o áudio está chegando bom ou se está muito baixo o áudio. O áudio aqui do microfone. Estou achando o retorno baixo, mas vocês veem aí. É por isso que Paulo, quando ele disse assim, que ele foi relatar essa visão, porque desde ele passou 14 anos para comentar essa visão. Verdade. Quer dizer, ele não queria nem estar falando dessa visão para ninguém, para não se exaltar. Por quê? Ele sabia dele, da vida dele, como era ele no passado, o Paulo, o velho Paulo, né? Porque ele se tornou uma nova criatura, o apóstolo Paulo. Ele sabia da vida dele. E ele tinha aquele cuidado para não se exaltar. Porque um dos cuidados, querido, que a gente deve ter é não se exaltar. A queda de Satanás, que era Lúcifer, o anjo do Senhor, foi a exaltação. Quando ele se exaltou, ele caiu. Então a gente tem que ter bastante cuidado com a exaltação. Não é porque você conhece a palavra que você vai dizer, eu já sei. Não, nós não sabemos de nada, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, nós temos que ser humildes. Né, aprendendo. E também não adianta ter conhecimento e não praticar. Não vale de nada. O conhecimento sem a prática não serve de nada. Igual uma pessoa que disse, eu já li a Bíblia tantas vezes. Não adianta de nada se não praticar, se não viver. É melhor ler pouco, mas viver. Na verdade é bom ler muito e viver. Mas a comparação que eu quero dar é se exaltar e não viver. E estar com a família destruída. Entendeu? O pouco que você aprender, mais que você viva, mais que você pratique. Então Paulo estava com esse cuidado. Ele passou 14 anos para poder falar dessa revelação. Mas, David, o que mais me impactou nessa revelação que Paulo fala, que ele disse que conhecia um homem que há 14 anos, se fora do corpo ou não, foi uma visão que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que mais me impactou foi a confiança dobrada de Paulo em Deus depois dessa visão. Porque, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, o cara tem uma visão, um arrebatamento, e ser levado até o terceiro céu, porque existe 3 céus, o céu atmosférico, esse que é o ar, né, que a gente aqui vivemos, aqui o ar, tem o céu, o segundo céu, que é onde estão as estrelas, e tem o terceiro céu, onde habita o Senhor. E Paulo foi levado até esse terceiro céu. Deus permitiu Paulo ver o terceiro céu. E quando Paulo viu o terceiro céu, a vida dele mudou completamente. Glória a Deus. Foi impactada.
porque gerou uma confiança. Ele sabia, agora, meu filho, vale a pena dar a vida por Cristo. Vale a pena renunciar a tudo, porque eu vi, os meus olhos viram o terceiro céu. É real, a mensagem é verdadeira, Jesus é real, aquilo que ele disse é real, ele ressuscitou. Aquela visão que eu tive de Jesus, que apareceu para mim, que eu caí do cavalo, é real. Eu vi o terceiro céu e ele começou a anunciar e pregar. Imagina como ele não foi impactado, essa mensagem, porque quando você vê é diferente. Nós cremos pela fé, mas nós não vimos. Mas Paulo viu, ele foi arrebatado, ele foi levado até o terceiro céu. A maior prova que ele viu, David, que ele não teve medo de morrer mais. Abra aí em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para tu ver uma coisa. Ele perdeu o medo completamente de morrer, Paulo. E ele dizia assim, se eu morrer é lucro agora. Como é que o cara vem, em sã consciência, vem dizer que morrer é lucro? É porque ele teve a experiência, ele viu o paraíso, ele viu esse lugar celestial, ele viu onde as famílias que morrem em Cristo, as almas estão indo, os que morrem em Cristo, os que se arrependeram. Lê aí, David, para ver essa declaração, isso é muito forte, irmão. Diz assim, ó, Filipenses 1, versículo 21, diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lê o restante aí, que forte, irmão. Mas que forte. Só se tu ler aí, viver é Cristo, é um propósito. Mas morrer, meu irmão, é lucro. É lucro. E por que Paulo disse isso? Pare e reflita comigo. Porque ele viu o paraíso. Ele viu o terceiro céu. Ele foi arrebatado. E quando ele voltou, irmão, ele não tinha mais medo de nada. E por que ele não tinha mais medo de nada? Porque ele viu. É tanto que ele diz assim, ó. Que ele diz no versículo 3, né? Que ele diz ali que não sabe se foi no corpo ou foi em espírito, né? E no 4 ele diz que foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis. Inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele disse não era nem lícito falar. Eu acredito, David, que ele teve uma experiência extraordinária. E meu irmão ouvinte que está me ouvindo, é para esse lugar que nós vamos. É por isso que você tem que se sacrificar em prol do Evangelho. É por isso que você tem que renunciar em prol do Evangelho. É por isso que você não pode guardar mágoa no seu coração. É por isso que você tem que estar em paz com Deus e com seu próximo. Porque é para lá que nós vamos. Marcos 8,36 diz de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus preparou um lugar real, isso é real, meu irmão. Porque nós saímos das nossas casas, dos nossos lares para pregar o Evangelho, para vir para a rádio, para se preparar. Eu estava orando, estava me preparando para esse momento, meditando na palavra do Senhor. Por que fazemos isso? Porque é real. Existe uma voz dentro de nós dizendo que é real. Nós acreditamos. A palavra de Deus é real. Não é em vão o que eu faço para Deus. Não é em vão o que você faz para Deus. A sua renúncia, o seu amor, a sua dedicação. Pessoal lá de São Vicente, sair de São Vicente nos domingos para vir cultuar a Deus aqui em Tapetim. Não é em vão. Não é em vão. Existe uma graça. Existe um favor de Deus. Né? Seu nome foi escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que quando Paulo estava orando lá em Efésios, quando ele estava fazendo a sua oração por aquele povo, né, o capítulo 3, ele citou que tinha famílias na terra e famílias no céu. As famílias estão lá no céu também glorificando a Deus, usando o nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui por causa do nome de Jesus. Você está me ouvindo por causa do nome de Jesus. Então Paulo disse com tanta convicção que morrer era lucro. Porque ele teve participação, Deus o arrebatou ele em vida. Para que ele ouvisse, visse esse lugar que é o terceiro céu, que é o paraíso. Eu queria que David lesse também o versículo 22 e 23 de Filipenses 1.
Aí 22 e 23, até o 25. Lê aí, até o 25, David, para o povo vir em casa. Amém, amém. Diz assim o 22. Mas se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, igreja, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que essa fé nos traz. Interessante, David, que quando tu lê o versículo 23 de Filipenses capítulo 1, Paulo disse assim: estou pressionado em ambos lados, desejando partir e estar com Cristo. Por quê? Por que, David, ele falar uma coisa dessa? Porque, como foi dito aqui, ele provou, ele viu, mesmo ele em vida. Forte. Paulo perdeu o medo. Não havia mais medo de morte. Porque nós não morremos, nós somos transferidos. Isso. Entendeu, David? Amém. Pastor, e por que o senhor está falando isso? Porque, irmão, isso inspirou Paulo a ser fiel a Deus. Paulo perdeu o medo da morte. Paulo pregava o evangelho em lugares que ele era torturado. Paulo foi apedrejado. Paulo foi chicoteado. Sofreu todo tipo de calúnia, de palavras contrárias, negativas, insultos. Mas ele não desistiu. Verdade. Porque as tribulações da vida não eram palho para Paulo. E por que não era? Porque Paulo teve uma experiência no reino celestial. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E diante das circunstâncias da terra, David, Paulo, eu imagino Paulo dizendo assim: isso é fichinha. Isso não é nada. Então nada vai me parar. Nada vai me parar. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que o meu Senhor preparou para mim. Então eu não vou parar por causa de problema. Eu não vou parar por causa de calúnia, né? Eu não vou parar por causa de nada, porque eu sei para onde eu vou. Eu vi. Eu imagino Paulo, a Bíblia não diz isso, mas parafraseando, eu imagino Paulo dizendo assim: eu vi, meu irmão, é verdade, o céu existe, o terceiro céu existe, é inefável, é maravilhoso, é encantador, eu quero ir para lá. Forte. Entendeu, querido? Acabou o medo. Acabou o medo. Não existia mais medo em Paulo, porque ele sabia que é temporário. Que é temporário. O tempo que eu ficar, eu vou glorificar a Deus, eu vou permanecer fiel, eu vou continuar pregando o evangelho, eu não vou ter vergonha de andar com a Bíblia, eu não vou ter vergonha de falar de Jesus, eu não vou ter vergonha De ir para a igreja. Eu não vou ter vergonha de dar um glória a Deus, eu não vou ter vergonha de levantar minha voz e dizer glória a Deus, porque é real. É real. Paulo teve isso, a Bíblia está dizendo, eu acredito. Então, querido, isso mudou, impactou a vida de Paulo. Amém. Versículo 4, Paulo foi arrebatado ao paraíso. Diz aí, lê aí, por favor. 2 Coríntios 12:4, David. Diz assim: que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Aí no versículo 5 ele diz assim: de alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo. Aí ele mostra que essa visão foi ele, não foi outra pessoa. Mas eu de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Então Paulo reconhecia: eu sou fraco mesmo, tenho minhas debilidades, você é fraco, tem suas falhas, mas somos salvos pela graça, pela misericórdia, somos perdoados pelo sangue de Jesus. O versículo 6, eu quero fazer toda essa leitura e explicando aqui para você, para que essa palavra entre no seu coração, meu irmão, para que você, crente, tenha convicção da eternidade, para o lugar para onde nós vamos.
lugar que o Senhor preparou para a gente. Lê o versículo aí 6, por favor, David. Se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Pode ler o 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Interessante. Na minha versão está um pouco diferente, no versículo 7, e diz assim: e para que não me exaltasse. Paulo, ele andava assim, David, freando ele mesmo. Sabia que a gente tem que andar freando a gente? Verdade. Para que a gente não se exalte. Entendeu? O único que deve ser exaltado é Deus. Isso. O único que deve ser glorificado é Deus. Se você tem uma casa, foi porque Deus te deu. Se você tem um carro, foi porque Deus te deu. Se você tem uma conta e dinheiro no banco, foi porque Deus te deu. Se você trabalha, é porque você tem condição, porque Deus está te dando a saúde para trabalhar. Tudo é Deus. Paulo andava com esse cuidado para não se exaltar. E por isso que ele fala que por causa dessas revelações foi dado um espinho na carne. Que tem muitas pessoas, David, que dizem que esse espinho na carne é uma enfermidade. Não tem nada a ver com enfermidade. Eu queria dizer, sem medo de errar, Deus não coloca doença. A doença quem coloca é o diabo. Entendeu? Não aceite doença. Quando ela vier, repreenda na autoridade do nome de Jesus. Mas o que eu quero... Pode falar, fala. Inclusive, a própria palavra diz, né, pastor? Logo depois, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ou seja, Deus vai te dar um mensageiro de Satanás? Não, se é mensageiro de Satanás, quem foi que deu esse mensageiro? O próprio diabo. O próprio diabo. Ou seja, não foi Deus que te deu o mensageiro de Satanás, foi o próprio diabo. A própria Bíblia é clara quando diz, né, um mensageiro de Satanás. Justamente. Por isso que a Bíblia diz aqui, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, são os próprios ataques de Satanás e do mal contra a vida dele, para que ele não se exaltasse. Havia uma permissão de Deus sobre isso. Entendeu? Forte. E ele foi orar a Deus para que Deus removesse isso dele. Onde ele responde no versículo 8, ele diz assim que orou ao Senhor 3 vezes, pedindo para que Deus afastasse dele esse mal. No versículo 9, vem a resposta de Deus e diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Eu te pergunto o que é a graça? É o favor de Deus sobre as nossas vidas. Entendeu? Ou seja, mesmo que você não mereça, meu irmão, mas existe um favor de Deus que te alcança e que te assiste todos os dias. Por isso que Deus disse: a minha graça te basta para você vencer. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Infelizmente, muitas pessoas só vêm valorizar o Senhor na sua fraqueza. Entendeu? Muitas pessoas, não é que é para a gente só valorizar a Deus e ao Senhor e buscá-lo quando tudo estiver indo mal. Devemos buscar agora, o tempo é agora. Não esperar uma situação desagradável para buscar ao Senhor, mas buscar ao Senhor antes. Entendeu? E saber, Deus, você sabia que existe o dia mau? O que é o dia mau? O dia mau é o dia da tribulação, né? O dia que o problema vem, o dia que a angústia vem, o dia que muitos dizem: mas hoje o céu nasceu preto, né? Tem gente que diz: hoje eu acordei e não acordei com o pé direito. Hoje tá vindo notícia ruim. Aquele é o dia mau, não é verdade? Isso. E tá lembrado quando a Bíblia diz assim, ó: existe 2 casas. Uma é construída na areia e a outra é construída na rocha. Na rocha.
né? Trazendo para a definição espiritual, isso é uma parábola que Jesus deixou. A casa construída na rocha é aquela que é firmada em Cristo. Isso. Entendeu? E aqui não é aquela que é firmada na areia. E nessa parábola diz que o vento, a tempestade, tanto ela vai vir para a casa que é construída na rocha, como para a casa que é construída na areia. A diferença é que a casa que é construída na areia cai, Exato. desmorona. É a pessoa que não tem Cristo, está sobre a areia. Quando o dia mal chega, ela desmorona. E a pessoa que está firmada em Cristo é a casa na rocha. Forte. Quando o dia mal vem, ela permanece firme ali, inabalável. Aleluia. É a confiança dela no Deus que ela serve. Você está aí na sua casa ouvindo esse programa aqui, Vida na Palavra. Você pode fazer essa oração junto comigo agora, dizendo assim: Senhor, repita comigo essa oração. Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és a minha fortaleza. Eu estou firmado em Ti. Eu sei que o dia mal vem, mas nada vai me tirar da Sua presença. Nada vai me tirar, nem a morte me tira da Sua presença. Nem a morte. Porque se eu morrer hoje, o meu espírito irá para o lugar onde eu li agora. O paraíso, o terceiro céu, onde Paulo viu. A convicção que Paulo tinha é a que eu vou ter a partir de hoje. E eu não tenho mais medo de nada no nome de Jesus. Você diga isso, meu irmão. Eu não tenho, por causa da palavra do Senhor. E o último versículo, que é o versículo 10, para terminarmos, Paulo faz essa declaração: pois sinto prazer nas fraquezas. Não é porque Paulo achava bom sofrer, mas ele entendia que diante daquelas situações que aconteciam na vida dele, fazia com que ele buscasse mais a Deus. Entendeu? Impulsionava ele. Ele se irritava. Eu acredito que ele se irritava, porque ele não aceitava aquela situação. Isso. Ou seja, diabo, tu tá batendo em mim, mas eu vou para cima. Tu tá criando essa situação, eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Tu criou isso, eu vou jejuar agora. E se irritava. Isso acontece comigo, David. Quando eu sou afrontado pelo diabo, eu busco mais. Eu oro mais. Eu persevero mais. Eu não desisto. Eu não nasci para desistir. Eu nasci para ser vitorioso. Eu não sei você, meu irmão. Eu não sei você, minha irmã, que está me ouvindo. Mas se você for ousado em Deus, você pode dizer a mesma coisa. Isso. Eu não nasci para desistir. Eu nasci para ser vitorioso. Glória a Deus. Nem a morte vai me parar. Nem a doença vai me parar. Nada vai me parar. Porque a minha vida está em Deus. Está escrito a palavra do Senhor. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Está escrito no Salmo que Deus prepara um banquete na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Quem é o teu adversário? É o diabo, é as trevas, é Satanás. Ele é um inimigo derrotado. Ele já perdeu. Eu sou vencedor porque Cristo venceu em meu lugar. A vitória é minha porque a vitória foi a de Cristo lá naquela cruz. O diabo, Satanás, foi humilhado lá naquela cruz. Jesus triunfou. Jesus ressuscitou. Hoje ele está à direita do Pai. Aleluia. Ele está à direita do Pai. E eu em Cristo estou à direita do Pai com Cristo. E eu vou para lá. Esse é o meu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. E Paulo diz assim no versículo 10, chegando aqui na parte final, que ele sentia prazer nas fraquezas. Quais eram essas fraquezas? Injúria, David. Nas necessidades. Oxente, Paulo passou necessidade? Passou, está escrito. Nas perseguições, nas angústias. Aí ele diz: por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu estou forte.
Não existe fraqueza para o crente. Não existe derrota para o crente. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquele que habita em você, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que habita no mundo. Nós somos vitoriosos. Levante a sua cabeça. Erga-se, meu irmão. Erga-se. Permaneça firme. Não deixa nada parar você. Não deixa nada te abater. O Deus que você serve é maior do que qualquer tribulação ou situação. Eu queria orar por tua vida. Queria que o irmão Eduardo colocasse uma trilhazinha aí, por favor. David, tem algo para falar também, David? Compartilha, David, para nós entrar na parte final. Amém, amém. Eu queria só citar esse trechinho do versículo 9, que diz assim: mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder opera melhor na fraqueza. Ou seja, é no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de problemas, é aí que o poder de Deus vai operar melhor sobre a sua vida. Ou seja, porque Paulo diz, eu me orgulho nas minhas fraquezas, porque é nos momentos de fraqueza, irmão, que o poder de Deus vai operar. É no momento de fraqueza que Deus vai fazer. O apóstolo Paulo disse assim: quanto maior a tribulação, maior será a glória de Deus revelada. Ou seja, quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, maior vai ser a glória de Deus que será revelada. Amém? Porque ele disse no finalzinho, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É porque no momento de fraqueza é o momento que ele mais buscava o Senhor. E aí sim demonstrava a força e o poder. Amém? É isso aí, pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa parte final agora. O que esta visão tem contribuído para você, essa visão de Paulo? Porque essa visão de Paulo, de ter visto o terceiro céu, coisas inefáveis, mudou a vida dele. O cara perdeu o medo da morte, meu irmão. Perdeu o medo da morte, David. Ele estava ali pregando o evangelho e disse, pode me matar. Eu sei para onde eu vou. Se eu ficar aqui, eu vou cumprir um plano. Se você está aqui é porque você tem um plano para cumprir, meu irmão. E você vai cumprir esse plano. Não existe depressão para crente. Porque o crente tem um plano. E o plano é de Deus. A visão que Paulo teve de ser arrebatado até o terceiro céu incentivou Paulo a ter uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida de entrega completamente ao Senhor. Mudou a vida dele. E o que essa visão vai contribuir para a sua vida a partir de hoje? Que vai contribuir? Você vai ser uma pessoa mais ousada? Você vai ser uma pessoa mais dedicada? Você vai ser uma pessoa que não vai ter medo da morte? Você vai ser uma pessoa que vai colocar o Senhor acima de tudo? Porque você não vai trabalhar mais por aquilo que é passageiro, mas você vai trabalhar por aquilo que é eterno. Na visão de João lá em Apocalipse ele disse, eu vi novo céu e vi uma nova terra. Eu queria orar por sua vida. Que o Senhor continue te abençoando. Queria te agradecer por todos que estão conectados. Que o Senhor venha te abençoar, abrir os seus olhos cada dia mais, meu irmão. Fica firme. Que o Senhor possa te abençoar. Meu querido irmão David, faça a oração final. Amém. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado por essa rica palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nós sabermos que existe um céu, Senhor.
que existe um céu, Pai, que essa vida é passageira, Pai. E nós temos que buscar o Senhor enquanto há tempo. Porque quando morre, acabou-se o tempo é enquanto estamos vivos. A tua palavra diz que o reino dos céus é ganho à força. Então, Senhor, que nós venhamos nos esforçar, Pai, nessa jornada, nessa carreira, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada ouvinte, Senhor. Abençoa, Pai, cada ouvinte, Senhor. E que terça-feira, Senhor, cada ouvinte venha estar ouvindo novamente a tua palavra junto conosco, Senhor. E que venha estar compartilhando também, Pai, dessa rica e preciosa palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, nós só temos a te agradecer, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. E se você deseja nos visitar, querido, vai nos visitar no culto da quinta-feira, vai nos visitar no culto de domingo. Você será lá bem recebido. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Um abraço e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe em nome de Jesus.